Alimentação natural, esta é a questão para o Sem Censura de hoje. As alternativas, como estamos vendo, são muitas e cada um aqui defende a sua visão. Temos agora o prático do assunto, temos comidinhas. Mas vamos lá com a Camila. Camila, tem gente perguntando Tem o quê? muitas dúvidas. Pelo Facebook, o Márcio Honório Barbosa, de Caruaru, Pernambuco, ele gostaria de saber sobre o xarope de agave. Ele quer saber se é bom mesmo e se é saudável. O que é a xarope de agave? É uma planta. É uma planta É para de adoçar? origem mexicana, que é para adoçar, Acho é a xarope. matéria-prima da tequila também. E ela, assim, é uma alternativa vegana que adoça. Mas também você tem que ver porque ela Quantidade acaba de ela calorias se torna que tem. industrializada, né? Então, você tem que ver aí como ela vai ser industrializada, como vai ser elaborado esse xarope, quais Aline, conservantes você para chegar recomenda até o agave? Brasil. Você não tem problemas, né? Eu não consumo muito não, mas É, não quem é uma quiser, coisa- só pesquisar sempre, ver a empresa, ver se É. tem algum elemento no processo que seja de origem animal, mas fora isso, a minha questão é a ação individual, qualquer um faz Quer o que quiser dizer, com no seu fundo corpo. é saber qual é a finalidade do agave para essa pessoa. Não, Se teve é um para escândalo emagrecer, com a se é agave, para- né? Que a agave era considerada uma planta extraída dessa que não é uma bromelhácea, é de cactus. uma... Não, cactus, não? Não, acho que também não, é da família das pitas, dessa Lembra uma coisa assim. bromélia um pouco, né? Mas ela não é uma bromélia. Tá. Só que eles descobriram que estavam fazendo um xarope de milho misturado com ela, e que isso era terrivelmente danoso, porque o milho era transgênico, o milho era isso, o milho era aquilo. Então, hoje, o importante é você ter o conhecimento da agave que você compra para saber se ela vem de uma origem confiável, porque tem muitas marcas de agave. Era uma fraude, na verdade, Era. alimentar. Na verdade, Tem mais uma pergunta. Pelo Twitter, o Max Rodrigues, ele quer saber se é possível ser vegano tendo apenas um salário mínimo como renda. Com certeza. Totalmente. Totalmente. Provavelmente Isso, mais fácil. inclusive, é um mito que se tem que a comida vegana é elitista. Não é isso. Não, É mas que você precisa, talvez, de mais vegetais e mais coisas mais caras para se alimentar. Então, Mas mas o assim, vegetal, ele pode se multiplicar em 5 pratos diferentes. Então, único não é vegetal. tão o mais exemplo caro. que eu dou é muito simples. Eu vou em qualquer restaurante tradicional que tem carne e eu falo, eu não como carne. E eles me dão desconto. Porque a carne é o produto caro deles. 1 quilo de Então, carne. isso é o maior exemplo que eu dou. É claro, se você fizer escolhas caras, você vai ter problema. Igualzinho, uma pessoa que come só filé, né? A pessoa come carne, come só filé, só lagosta, ele vai gastar uma fortuna. Se ele Salmão pega só outro importado. tipo de carne, é a mesma coisa o veganismo. Só que a tendência é mais barato. O arroz e feijão é a base do vegano. A base do vegano é arroz e feijão. Quer dizer, o Brasil come bem, então, de uma certa forma. Sim. O crudívoro Feijão e gasta farinha também é bom. Sim, por exemplo, na Alemanha, a dificuldade, e tem mais veganos lá, mas a dificuldade do alemão virar vegano é maior que a do brasileiro. Porque eles não têm essa mistura arroz e feijão como nós temos. Eles comem Então eles muita têm que carne trabalhar também, mais né? lá. Eles têm muitos frios, a tem muita mudança carne de porco. deles é maior Gordura. do que a nossa. Muita gordura, né? A alimentação alemã. E o projeto Favela Orgânica? Então, mas antes de eu falar isso, eu vou falar um negócio. Lá na Paraíba, antigamente, a gente comia feijão, macaxeira, batata doce, não tinha essa quantidade de industrializada. Eu fui há 3 anos Isso atrás é uma boa- na Paraíba, sabe o que eu encontrei? Mudou tudo. Aquele Miojo. hambúrguer que vende já em caixinha, que eu digo, vixe, Nossa Senhora, é o fim do mundo, vamos ter que melhorar. Aí eu me assustei, nega. Você tem Mas toda é a pra razão. assustar. Isso que ela Aí está eu me tocando, eu assustei. acho Isso é pra mais assustar importante do mesmo. que todo o resto. Aí eu me É a assustei. quantidade de comida industrializada que a gente come. Ou seja, processada E ainda e dizem cheia de que é coisas que a gente chique. Não, não e se a gente domina. não tem isso, não é chique. Se não tem aquelas coisinhas desindustrializadas, a gente tá passando fome. Porque a macaxeira, a batata doce, essas coisas que a gente tinha, todo mundo está descartando. Antigamente não tinha tanta doença como tem Você tem agora. toda a razão, porque antigamente a gente podia comer pão com manteiga, hoje em dia você come já margarina e pão doce, que é todo... Você já ouviu falar no Guia Alimentar para a População Brasileira de 2015? Não, o que é isso? Isso é uma preciosidade É mesmo. absolutamente desconhecida. Eu pergunto para todo mundo, de todos os lugares que eu vou, nunca ninguém ouviu falar. Ah, eu quero... Anota. Guia Alimentar para a População Brasileira. Quem produz muito isso? Quem produz isso? O Ministério da Saúde, em parceria com a UNSP.
Você consegue pela internet. dá Você pra baixar. consegue, Muito Você bom. baixa você pode pela internet. baixar É pela muito internet. bom, é de graça, gente. De vez É. vocês ficarem só nas redes sociais, vamos cuidar bem da saúde. Mas né? isso é Aí de tal conta. forma importante que, eu não sei se vocês conhecem o Michael Pollan, que é uma pessoa que é um profundo conhecedor de comidas e alimentos, uma sumidade no mundo inteiro. Ele fez um vídeo para enaltecer este guia alimentar, dizendo que foi a coisa mais bem feita que ele já viu. Junto com ele, a Marion Nestlé, que não tem nada a ver com a Nestlé, é uma estudiosa também fez um vídeo para mostrar, está tudo na internet, para falar sobre a preciosidade que é esse guia, que atende a todas as populações do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, não excluiu ninguém na parte de alimentação e colocou 10 itens importantes para alimentação. A primeira delas é evite alimentos altamente processados. Primeiro item. Primeiro item. E assim vai até o final, com conselhos absolutamente pertinentes de tudo que a gente está falando aqui. É tão importante e tão desconhecido. Que isso é que é assombroso, sabe? Eu vou dar aula para... Tem assim, 30 pessoas. Vocês já ouviram falar no guia alimentar? Não. Foi lançado no ano passado. A primeira regra, então, qual é? Evite alimentos altamente processados. O que é um alimento altamente Qualquer processado? coisa que você compra que tenha conservante, aditivos químicos, margarina. espessantes, a margarina, que é Qualquer uma coisa processo. A margarina é um dos maiores Quanto venenos mais que existe. numerozinhos e letrinhas tiver no rótulo, menos comida é. Exatamente. Quer dizer, quanto mais processos industrializados aquele alimento básico sofreu, é isso que é um alimento processado. Você, por exemplo, você come um hambúrguer desse. Ai, Que não, nem isso carne é. Pelo visto, eu não posso falar isso com gordura, muita propriedade. água, aí põe, lá está sempre, né? Pela ordem, pela quantidade do gordura, ingrediente é água. a que tem mais. Gordura, água, sal, Os químicos todos. NT7, nitrato de não sei o Isso. quê, MMM 4 carne de porco. No finalzinho. Não, lá. só porco. Não deve ter nem carne. Minha linda, olha, só para quando você... Adorei esse guia. Genial. um E é muito espetáculo. bem feito. É um espetáculo. É muito bem feito. Você conhecia Tem um direto? vídeo. Conhecia, porque eu fiz parte da campanha Brasil Mais Saudável e Sustentável. Que legal. Que foi bem legal. Regina. Então, tô atenta, menina. Tô besta não. Tem que ficar orientada para ajudar nós e me ajudar primeiramente. Então, quando eu falei que daqui a 35 anos a comida ia acabar, porque muitas vezes a gente fala de alimentação e a gente não sabe que é a semente crioula da paixão, que são sementes que estão se acabando, estão passando de geração em geração que não tem. Hoje você compra um pimentão, antigamente... Quando eu morava na Paraíba, eu abria um pimentão, tinha mais semente do que pimentão. Hoje em dia tem mais polpa do que semente. Quase não tem semente. Não tem, muitos que não tem mais semente. Então, isso para mim, eu sempre falo, quando eu for falar das minhas palestras. Gente, a semente é muito importante, isso é sinal do que você está levando para casa. Se oriente. E se Porque não Eu me lembro que meu terminar, não pai compra. falava de Semente é semente triste. de banana. Ele disse, Vera, a banana que você come não tem mais, mas a que eu comia quando era criança tinha semente. Vera, E falando em guia alimentar, a Sociedade Vegetariana Brasileira tem também no site um guia alimentar para a população vegetariana. Exatamente com a mesma intenção de dar informação para a pessoa que tem o interesse e ter as bases, as noções gerais de como você deve proceder em relação à sua alimentação. Então, está lá livre também na svb.org.br, tem lá o guia também para quem quiser baixar. Muito bom, Ricardo. Inês, quer dizer que o seu restaurante de raw food, quer dizer, de comida crua, virou um eu não acredito nisso. É um sucesso, quer dizer, Absoluto. é um empreendimento de sucesso. Eu não acredito nisso. Você sabe, uma coisa me surpreendeu no restaurante, foi ouvir muitas vezes, ai, que bom que agora eu tenho um lugar para comer. Eu ficava assim, que coisa incrível isso, porque eu sei que tem muita gente procurando uma alimentação mais saudável, tem muita gente tentando entender o que é essa revolução, porque nós estamos no meio de uma revolução, né? Não é só Brasil. Se você olhar para o que está acontecendo no mundo, o mundo está de cabeça para baixo, está trocando todos os conceitos que nós trouxemos dos nossos ancestrais, estão aparecendo coisas muito novas, e a própria questão da carne é uma questão que está presente hoje. Você abre o Facebook, é um atrás do outro, todo mundo falando de alguma forma de vegetarianismo e da questão do veganismo. Né? Tem uma galera que a diferença entre o vegetariano
crudívoro ou o vegetariano e o vegano é que o vegano é um ser político. Ele não quer estar Tocar no conivente com o sofrimento do animal. Então, isso está ganhando uma proporção que me surpreende também. E no restaurante foi isso. Eu criei comidas, porque assim, quanto à pergunta dessa pessoa que perguntou se com um salário mínimo conseguiria comer e tudo, o crudivorismo ainda é muito caro. E eu fico assim, Por que querendo ele é fazer caro, uma na campanha, medida em que ele não porque eu tem? acho que cada um que virasse vegetariano devia plantar 10 castanheiras diferentes. Castanhas, E a sabe? castanha é cara, Castanha né? do Pará, castanha do caju, Castanha de baru, como é essa bonitinha, o licuri. licuri, Aqui, o nosso licuri, nosso uma rei. patita. Então, olha, tem muitas castanhas que a gente nunca ouviu falar, que são proteicas, que são maravilhosas, são farinhas incríveis para fazer bolinho, para fazer incríveis a partir leites, das para fazer sementes. manteigas. Então, se cada um que deixasse de ser carnívoro, já de cara pegasse e plantasse 10 castanheiras em algum Você lugar. é obrigado a fazer tudo, os seus queijos? ou Eu não sei faço o quê? tudo. Tem que fazer Porque tudo. eu não tenho onde comprar. Não E tem ainda. Não tem ainda. Então, você vai a Nova York, você entra numa loja, o cara tem 12 queijos veganos, você entra lá. Lá Por que tem, eu não então. tenho quer isso, dizer, já entendeu? existe uma cultura Não, aqui vegana. Aqui você no já Rio tem um encontra. agora bem bacana. Aqui tem uma loja pouco. Tem muito uma empresa bacana que faz você um encontra queijo tudo. muito bom. Como é que é? Tem uma empresa aqui que faz um queijo muito bom aqui do Rio. Vou fazer um merchan, não tem problema, que vale Mas a pena. é queijo de semente. É a Vegano. Nomu, é vegano, é Nomu. Ah, Nomu, já ouvi falar. É muito boa, inclusive para pizza você olha, você fala, É. não, aí é Mas queijo a de um Nomu animal, não é mesmo? vegano. É muito A Nomu bom. não é uma sadia, uma coisa assim? Não, grande, pequeno, não? é um casal. Misericórdia. É um Gente, eu casal. gostaria de fazer uma provocação. Eu não sou Janra, não, mas eu queria fazer uma provocação. O Marcos Buckerik, professor de Fisiologia Vegetal do Instituto de Biociências da USP. Eu vou fazer a citação curta. Ele diz: se inteligência é a capacidade de se reconhecer como indivíduo e de tomar decisões de acordo com as experiências vividas e condições ambientais, então as plantas são inteligentes. E não só o Marcos da USP, como vários cientistas de universidades norte-americanas respeitáveis, eles têm toda uma teoria e estão tentando Ele está comprovar. provocando mesmo, Ah, né? ótimo isso. Sim, E as que plantas? as E as plantas plantas? têm Vocês vão matar a cérebro plantinha. A gente ouve muito descentralizado, isso. né? Quer dizer, então elas têm medo, elas se defendem, elas protegem familiares, indivíduos que elas identificam como sendo da mesma espécie. Isso é muito interessante. Numa questão ética, será que a gente vai evoluir para um outro estágio? Quer dizer... A minha maneira de ver isso, né, e até como eu enxergo o veganismo, que o veganismo ele é você tentar minimizar na medida do possível todo o mal que você causa aos animais e a todos os seres. Né? Natureza. Então, assim, em algumas situações, obviamente, a gente vai se ver tendo que tomar decisões. Por exemplo, alguém na minha família tem câncer. Os remédios muito provavelmente foram testados em animais. O que eu faço numa situação dessa? Vai variar de pessoa para pessoa, são decisões éticas. A questão da planta entra nisso também. Mesmo que seja comprovado que as plantas também têm um sentido, não é possível viver sem vegetais. Mas O nosso corpo não consegue, ele precisa dos nutrientes que vêm dos vegetais. Aline, E Tem água, ele a mesmo carne tem ela é água possível própria. você eliminar. Então a gente já elimina uma coisa que é desnecessária, que é só um hábito cultural, que é um prazer cruel que a gente cultiva. Não é necessário comer carne para viver. Mas, Aline, você citou, durante a sua fala, você falou algo bem importante. Você falou assim, caso seja comprovado, Exato. ou seja, a gente está em hipóteses, existem estudos assim, e existem inúmeros estudos que mostram que as plantas não têm essa capacidade da senciência. Elas reagem ao meio, elas fazem essa interação, mas essa interação não significa senciência. Senciência é você sentir o sentimento. É mais ou menos isso. É sentir as sensações. Eu dou um exemplo muito simples. Pegue uma pessoa que teve tetraplégica, né? E ela tem um corte na perna, por exemplo. Aquele corte vai sangrar e o corpo dela vai reagir.
o corpo dela vai fazer a cicatrização, vai fazer todo um trabalho para defender o corpo, porque o corpo está vivo, mas aquilo não está gerando sensações que a gente chama de senciência, que é o que o animal tem. Existe uma diferença em relação a isso. Então Além disso, em último caso, o que a gente pode dizer é o seguinte: quando você come animais, você está comendo muito mais vegetais do que se você comer vegetais diretamente. Estranho isso. Não, é isso mesmo. Mas exatamente, porque o animal ele come ou ração, ou vegetal e tudo mais. Se você faz o processo direto, você tem uma redução enorme de impacto também sobre os vegetais. Então, o vegetarianismo é positivo também. E quando eu falo vegetarianismo, eu falo vegetarianismo estrito, que é só de vegetais, né? Estritamente vegetal. Ele também auxilia nessa ideia de que eu estou também defendendo os vegetais. Estou diminuindo o impacto sobre os vegetais. Inês. Fala, Inês. Estou aqui pensando se eu vou falar o que eu estou pensando. Fala. A gente está tendo uma mesa honesta. Ele levantou uma questão, que é uma questão que eu já ouvi muitas vezes, né? Muitas pessoas me perguntam assim, mas você não come boi, mas come a planta, quer dizer, você vai matar a planta também sofre, a planta também sente. E aí a gente fica assim, né? Melhor não responder, porque se responder passa a ser completamente tá falando em outra esfera. Eu, particularmente, acredito que a gente possa não comer nada. Nada. A gente pode comer energia solar, acabou. A gente vive muito bem, obrigada, assim. Mas nós temos um corpo preparado para aproveitar e apreciar qualquer coisa que apareça, porque nós somos seres sensíveis ao limite. Você sabe que se pousar uma micro mosquinha aqui, eu estiver falando com você, eu vou fazer assim, porque ela, né? Pode ser nas minhas costas, pode ser onde for. Nós somos seres sensíveis. E eu adoro a coisa da Bíblia que diz que Deus disse, você está proibido de comer essa maçã aqui, né? E aí os caras, óbvio, é que nem dizer para uma criança, não brinca com aquele brinquedo não, brinca com todos os outros, não brinca com aquele. A criança vai lá e vai comer. Assim como lá o casalzinho foi lá, comeu a maçã. Por quê? Né? Porque eles podiam viver num espaço onde não tinha nada dentro. Só tinha fora, então tudo era possível de ser apreciado, os perfumes, as cores, as texturas, as flores, as folhas, a terra, as montanhas. Nós não precisaríamos comer. Não, isso não, Inês, não. Como não precisaríamos comer? Não precisaríamos. Comer é muito bom, mulher. Não, peraí. É por isso que eu disse que eu ia ficar, entendeu? Completamente na ala da loucura. Pode buscar aquela ala da loucura, porque tem várias teorias a respeito dos sucos de luz, daquelas coisas todas. Eu conheço muitas pessoas que não comem nada. Só água. Nada. Conheço. Pelo menos o quê? Umas 5. Porque estão dentro dessa vibe de descobrir o que é ficar 21 dias sem comer. E respeitar ao máximo a vida alheia. Não. E deixar de precisar comer. Só bebe água, só bebe suco de frutas, de flores. Eu conheço. São pessoas que estão aí, que eu já estou acompanhando há mais de 10 anos. Isso vai contra tudo que eu aprendi na faculdade. Vai contra tudo que a gente conhece. Mas, por que eu estou falando isso? Porque essa pergunta, que é uma pergunta totalmente pertinente, né? Porque se eu não como carne, porque eu se como incomoda eticamente com a vida, claro. Porque eu como uma flor, eu como por muito prazer de botar ela na boca e perceber aquela vibração que ela tem, que cada vez você precisa mais estar em contato com essas sutilezas do vegetal para entender a diferença entre um bife frito e uma flor que você põe na boca. São dois polos distantes, mas ambos vivos, ambos sencientes, ambos totalmente dentro da nossa natureza. Então, assim, eu gosto de poder responder essa pergunta. Porque eu acredito que um dia a gente vai evoluir desse estágio que a gente está discutindo aqui. A gente vai chegar lá. E um dia nós não vamos estar precisando comer nada, a gente só vai comer aquilo. Fruto. Mulher, vai ter muito desemprego das pessoas. Eu também prefiro continuar comendo. Eu quero comer. Eu quero eu também, por enquanto. Daqui a pouco vai ter um projeto de lei para abate humanitário de vegetais. Olha só, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Vocês veem a que ponto nós chegamos. Os que querem comer e os que não querem comer nunca mais. Não. A gente volta num minuto. Sem Censura é um programa da TV Brasil.